e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome nesta manhã. Te agradecemos pelo privilégio da comunhão com os nossos irmãos, da comunhão com o Senhor, pelo privilégio de podermos reunidos cultuar o Teu santo nome, louvar ao Senhor. E te rogamos, ó Deus, que Tu continues falando conosco e ministrando aos nossos corações através da Tua palavra. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, nós estamos diante de talvez um dos mais magníficos textos da palavra, que nos traz uma doutrina profunda acerca de Cristo, acerca da pessoa de Cristo e da sua obra. E é interessante nós pensarmos no porquê é que Paulo está expondo essa doutrina aqui para os filipenses. Alguém talvez possa pensar que Paulo é um teólogo de gabinete, que está ali escrevendo palavras extraordinárias acerca de doutrina e que simplesmente vai ficar no gabinete. Mas nós não podemos esquecer que, embora Paulo realmente seja um teólogo, mas não de gabinete, Paulo também é um pastor, e a sua preocupação com a igreja de Filipos é uma preocupação pastoral, porque ele está, como nós já falamos em outras ocasiões aqui, tratando de um problema no seio da igreja. Ele está preocupado com algo que ameaça a unidade da igreja de Filipos. E o que ele faz para resolver, para combater esse problema? Ele usa doutrina. Para nós termos uma ideia de que doutrina não é apenas algo que está no campo teórico, é algo que nós apenas sabemos, mas não tem reflexo nenhum na vida prática, muito pelo contrário. Paulo nos mostra aqui um perfeito enlace, um perfeito casamento entre doutrina e prática. E é o que Paulo vai fazer. Paulo, preocupado com a situação da igreja de Filipos, preocupado com o partidarismo, preocupado com as divisões que haviam no seio dessa comunidade, ele vai lançar mão do exemplo de Cristo na sua humilhação, para ser o exemplo do remédio que ele está propondo para essa moléstia da igreja. Perceba que, na outra ocasião que nós abordamos aqui o início do capítulo 2, nós terminamos falando do remédio proposto para que a divisão fosse resolvida. E o remédio proposto para que a divisão fosse resolvida foi a humildade. A humildade é a virtude que promove unidade. E para calcar, para embasar muito bem o que Paulo está dizendo, ele lança a mão agora do exemplo de Cristo. Então nós encontramos aqui uma das passagens mais profundas, mais elevadas acerca da pessoa e da obra de Cristo, mas encontramos também aqui um exemplo que nós, como cristãos, devemos tomá-lo para nós, para que sejamos usados pelo Senhor, sejamos instrumento de Deus, para que o corpo de Cristo possa caminhar unido, possa caminhar de acordo com aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Então, à guisa de introdução, precisamos sempre ter em mente que doutrina sempre deve estar conectada com a vida. Se aquilo que nós dizemos crer, aquilo que nós professamos, não estiver conectado com a nossa vida, o nosso discurso será vazio, o nosso ensino será morto e ele não produzirá aquilo que ele pode produzir quando nós cremos e conectamos isso com a nossa vida. A resolução do problema no seio da igreja de Filipos, o combate da desunião, da desarmonia, da ambição pessoal, deveria passar
por uma revelação de quem Cristo é e do que Ele fez pela igreja. Segundo, a vida de Cristo é o exemplo máximo para a igreja. É interessante pensar como Paulo ele lança a mão do exemplo de Cristo, além de apresentar os conceitos doutrinários acerca da pessoa de Cristo, ele lança a mão do exemplo do Senhor para fazer essa correção às falhas da igreja de Filipos. A palavra de Deus, como falamos, muitas vezes nos aponta as nossas feridas, mas ela também nos oferece o remédio. O melhor remédio para os males da igreja, o melhor remédio para as nossas próprias mazelas, é olhar para a pessoa de Cristo e segui-lo e imitar o seu exemplo. Há apenas um aspecto no qual nós não podemos imitar o exemplo de Cristo, ou não podemos imitar a Cristo. É no aspecto redentivo, no aspecto de dar a nossa vida para resgate de alguém, porque não tem como. Isso seria inaceitável diante de Deus, e aquilo que Cristo fez já é suficiente. A obra de Cristo é cabal e é suficiente. Então nós não precisamos e nem podemos imitar a Cristo nisso. Mas quando nós olhamos para as virtudes do Senhor, quando nós olhamos para a maneira como Ele andou, nós somos chamados a imitá-lo em nosso procedimento. E é o que Paulo vai traçar aqui quando ele fala acerca da humilhação e acerca da exaltação de Cristo. E se Cristo não for o nosso exemplo, a nossa fé será estéril e o nosso ensino será morto. Então falemos um pouco sobre a exaltação, a humilhação e a exaltação de Cristo. Primeiro falemos sobre a humilhação. Quando nós olhamos os versículos 5 a 8, Paulo, nesse magnífico hino cristológico, está aqui descrevendo os passos de descida de Cristo até o mais profundo da sua humilhação. Veja que ele inicia dizendo, no versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A ideia dessa expressão aqui, subsistindo em forma de Deus, e não julgou como usurpação o ser igual a Deus, é a ideia de alguém que ele tinha um privilégio, tinha uma vantagem, mas ele não se agarrou a essa vantagem como que dizendo, olha, isso aqui eu não abro mão. Pelo contrário, eles tinham o privilégio de estar na glória do Pai. Ele tem a sua natureza divina, da qual ele não abriu mão, mas ele não se agarra a isso, como que dizendo, olha, isso aqui eu não vou mais me desfazer. Mas pelo contrário, ele abre mão com o propósito de servir aos outros, com o propósito de entregar a sua vida. Isso aí, se parássemos por aí, já seria uma tremenda de uma humilhação. Mas nós vemos que não para por aí. Vemos que os passos de Cristo rumo à sua humilhação não estão apenas no fato dele abrir mão desta glória e assumir, se esvaziar e assumir a forma humana. Mas ele vai ser reconhecido em figura humana, e a palavra vai nos dizer que a si mesmo, versículo 7, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele assume a forma de servo. E aqui já é uma grande lição para as nossas vidas, porque quando Jesus está diante dos seus discípulos, quando Jesus está dando as suas lições, ele é o próprio que com a sua vida demonstra aquilo que ele está ensinando. E se você parar um pouquinho para pensar naquele episódio antes da crucificação, quando ele está em volta da mesa, tomando a última ceia, falamos aqui na quinta-feira, né? Qual é o discurso, qual é a conversa, qual é o bate-papo que esses discípulos estão tendo ali naquela mesa? O assunto é, quem de nós é o maior? Eu acho que sou eu o maior. Talvez não, você não é o maior. Eu e meu irmão somos os maiores aqui dos 12. E de repente, Cristo ele vai se despir da sua túnica, ele vai se vestir com a toalha, vai tomar uma bacia com água, e ele vai fazer aquilo que era serviço de um escravo, aquilo que era serviço de um servo. E ao fazer isso e deixar os discípulos escandalizados,
deixar os discípulos de boca aberta diante dessa situação, diante dessa atitude. Ele vai dizer: olha, vocês me chamam Senhor e me chamam Mestre, e vocês fazem bem porque eu sou. Mas se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, este é o exemplo que eu vos tenho dado para que vocês o sigam também. E nós vamos ver Paulo aqui então em Filipenses apontando, dizendo que ele assumiu a forma de servo. E ele não apenas o fez isso de nome, de boca, mas ele o faz com as suas atitudes. Ele assumiu a forma de servo, foi reconhecido, tornado em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Versículo 8 diz que a si mesmo se humilhou. Se humilhou, de que maneira? Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele vai até as últimas consequências, ele vai até a morte, e como se não bastasse a morte, o texto faz questão de enfatizar que é a morte de cruz, a pior morte da época, a pior morte que alguém poderia sofrer, porque além de ser humilhante, além de ser excruciante, além de ser por demais dolorosa, era a morte que considerava alguém como maldito diante de todos. Aquele que é o bendito de Deus se faz maldito, para que nele, por meio da maldição que ele tirou, fôssemos nós também benditos do Senhor. E nesse caminho de humilhação, em que Cristo vai descendo, descendo e descendo e galgando os mais baixos lugares, ele faz tudo isso voluntariamente. Mas o texto não para por aí. Assim como o texto inicia falando da descida de Cristo na sua humilhação, o texto agora passa a falar de Cristo na sua exaltação. E diferente da maneira como ele fez, voluntariamente se humilhando e descendo, agora não é Cristo quem se exalta, mas é o Pai quem o exalta. Veja que no versículo 9 ele diz, após esse caminho de humilhação que ele voluntariamente toma, versículo 9 diz, pelo que também, diante disso, diante desse fato, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Veja que eu quero chamar a atenção para essa palavra sobremaneira, que no original nos dá a ideia de uma exaltação que não tem precedentes. É uma exaltação que atingiu o nível máximo e ninguém mais poderá ser exaltado acima disso. Ele recebeu esse nome, que está acima de todo nome, porque ele foi exaltado sobremaneira, mas não foi ele quem se exaltou, foi o Pai quem o exaltou. E veja que ele prossegue dizendo, porque é que Deus o exaltou desta maneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. A ideia que nós vemos aqui é que em todos os setores do universo, em todos os lugares, seja no céu, seja na terra ou seja embaixo da terra, todos os seres se dobram diante do senhorio de Cristo Jesus. Anjos se prostram e o adoram. Homens se prostram e o adoram. Demônios se prostram e o adoram, porque não há nome que está acima do nome de Jesus. Esse é o Senhor que se humilhou, mas agora Deus o exaltou sobremaneira. E nós vamos ver que toda esta obra de Deus na vida de Cristo e através da vida de Cristo tem um propósito. A exaltação de Cristo tem um propósito, e o seu propósito é que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que a humilhação e agora a exaltação de Cristo servem ao propósito de que o Pai seja glorificado. E meus irmãos, quando nós olhamos para a trajetória de Cristo, que desce, mas agora Deus o exalta e ele sobe, é como se a sua trajetória formasse um V, que nos mostrasse a vitória de Cristo e a vitória do cristão, quando nós cremos no Senhor. E Paulo vai lançar a mão dessa doutrina extraordinária. Paulo vai lançar a mão da exposição magnífica
deste ensino sobre a pessoa de Cristo e da sua obra, para dizer à igreja de Filipos. E a palavra de Deus vai dizer à igreja de todos os tempos, que se Cristo, sendo o Senhor da igreja, se humilhou e nos deu o exemplo de humildade, esse é o exemplo que eu e você devemos tomar para as nossas vidas. Para que assim como Cristo foi exaltado e a sua exaltação serviu ao propósito de que Deus, em última instância, fosse glorificado, a igreja possa ser esse instrumento, possa ser esse canal do Senhor, possa ser tremendamente usada pelo Senhor, para que a glória seja dada a Deus. Toda a vida e obra de Jesus apontam não para a sua glória pessoal, mas objetiva a glória de Deus. Jesus atrai os homens para si, para poder levá-los a Deus. Lá na igreja de Filipos, havia alguns que tinham o propósito de satisfazer as suas próprias ambições egoístas. No entanto, o único propósito de Jesus era servir a outros, ainda que isso lhe tenha custado a maior de todas as renúncias. Enquanto alguns membros de Filipos queriam ser o centro das atenções, Jesus queria que o único centro da atenção fosse Deus. Assim também, meus irmãos, cada um de nós, cada seguidor de Cristo, nunca deve pensar em si mesmo, senão nos demais. Não deve buscar a sua própria glória, senão a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, que o Senhor nos alcance, que nós sejamos tocados e tomados pela palavra do Senhor e lancemos mão desse exemplo para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.